sobre uma coisa que vai afetar você a respeito da guerra da Ucrânia e você não está nem percebendo, porque este problema dessa manchete aqui está acontecendo no Brasil também. Olha só essa notícia aqui, ó. Cartéis mexicanos estariam usando a guerra da Ucrânia para treinar operadores de drones FPV. Sim, isso está acontecendo. O governo da Ucrânia, é lógico, não quer isso, faz teste procura antecedentes criminais, verifica se a pessoa não é ligada a crime antes de você entrar no exército. Mas a verdade é que sempre tem aquela pessoa que pertence a um desses grupos e nunca foi processada por nada, e essa pessoa passa no teste de antecedentes criminais, né? Isso acontece aqui no Brasil também, tá? Tem gente aqui do Brasil que vai para lá com interesse de aprender a usar drones em situações militares. E é o que eu falo para vocês. Sabe quem não está aprendendo a usar drones em situações militares? A polícia aqui no Brasil, o exército aqui no Brasil, o exército do México, a polícia do México. As pessoas parecem que não entendem a importância que tem a guerra da Ucrânia e da Rússia neste momento. Está mudando tudo. O que tem de segurança nacional, o que tem de exército, de equipamento no exército brasileiro, joga tudo no lixo e começa do zero, porque mudou tudo. E esse pessoal está deitado em berço esplêndido achando que não, é uma guerra lá longe, o pessoal lá longe está guerreando. Esse pessoal não faz ideia do que está acontecendo. Enquanto as polícias aqui no Brasil continuam quietinhas, não mandam ninguém para lá para ajudar a Ucrânia, evidentemente, o exército brasileiro não manda pessoas para ajudar a Ucrânia, evidentemente, vão ficando para trás. Por quê? Porque os grupos criminosos estão mandando. Por mais que a Ucrânia verifique, eu não sei como é que é o relacionamento com o Brasil, tá? Com o México, o governo ucraniano tem tido contato para evitar esse tipo de coisa, para apontar pessoas ligadas a cartéis, esse tipo de coisa. Com o Brasil, eu não sei se eles têm essa entrada, porque aqui no Brasil, né, o Lula não gosta da Ucrânia, não quer saber de nada, está totalmente fora disso daí. Isso daqui é uma coisa que vai afetar todos nós aqui no Brasil em muito pouco tempo. Essa notícia foi sugerida por Peter de Roupão, na Buenos Aires 44, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, todos os dias eu faço lá no meu canal Mundo em Revolução um vídeo sobre a situação na Ucrânia. Então, se você quer entender o que está acontecendo nessa guerra, o que tem de novidade, cara, é muita novidade todo dia. O tempo todo tem revolução tecnológica, tem drones fazendo coisas diferentes, tem estratégias para uso de drones e coisa. Então, quase todo dia a gente fala sobre isso no vídeo lá no Mundo em Revolução. E me deixa abismado o fato de que aqui no Brasil as pessoas não se importam com isso. Meu amigo, você acha que está preocupante a situação aqui no Brasil, com o Magnitsky do Alexandre de Moraes e não sei o que? Tá complicada a coisa aqui no Brasil. Isso é nada perto do que está acontecendo na Ucrânia nesse momento. O que vai mudar o mundo nos próximos 200 anos não é a sanção Magnitsky ao Alexandre de Moraes, ou o Lula aqui no Brasil, ou o Brasil virar Venezuela. Isso pode ferrar muito o Brasil, é verdade, mas não vai mudar o mundo. O que está acontecendo na Ucrânia vai mudar o mundo, inclusive o Brasil. E essa questão dos drones é algo realmente impressionante. Aconselho que vocês vejam o meu vídeo da Ucrânia lá no canal Mundo e Revolução. Vou deixar o link do último vídeo aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar por lá também, né? Então, essa notícia aqui, infelizmente, não é uma notícia nova. Eu, pessoalmente, já vi vários casos desse tipo de gangues de vários países do mundo tentando se voluntariar lá na Ucrânia para servir as forças ucranianas e aprender a usar drones na linha de frente, né? Tem muita gente mesmo que faz isso, infelizmente. A Ucrânia tem todo um processo para verificar background criminal das pessoas. Se você tiver qualquer condenação criminal, qualquer inquérito na sua vida, você não vai ser aceito. Mas, infelizmente, né, isso acontece com toda gangue. Tem pessoas que estão entrando na gangue agora que ainda não tem nenhuma condenação criminal, que ainda não tem nenhuma ligação comprovada com esse tipo de cartel e que acabam entrando nessa situação, né? Aqui no Brasil a gente já tem visto muita gente usando drones aqui em favelas, em brigas de favelas, e não tenha dúvida que tem um monte de gente tentando ir servir lá na Ucrânia exatamente por conta desse tipo de coisa, né? A Ucrânia não quer esse tipo de gente, até porque essas pessoas vão para lá com intenções ruins, não vão com a intenção correta, que é lutar pela liberdade, que é lutar pelo povo ucraniano, lutar pelo capitalismo, pelo fim dessa idiotice que é o planejamento central lá do Putin.
Mas, infelizmente, nem sempre é perfeito. Algumas pessoas acabam passando por essa fresta aí, né? E essa notícia aqui fala sobre isso, que agências de inteligência do México e da Ucrânia investigam relatos de que membros de cartéis de drogas estariam se infiltrando no conflito ucraniano para adquirir experiência com o uso de drones FPV, First Person View, né? É aquele drone que você veste esses óculosinhos aqui, é óculos de inteligência artificial. É igual aquele óculos da Apple e outros que tem por aí. Você passa a pilotar o drone como se você estivesse no drone. Então você vê como se estivesse pilotando o drone e você vai caminhando com ele, né? E depois que a pessoa adquire alguma destreza nesse tipo de coisa, é uma arma mortal esse tipo de coisa, né? Para você ter uma ideia, os russos não têm usado mais tanques na linha de frente, ou têm usado muito menos tanques na linha de frente, em parte porque eles já esgotaram toda a reserva que eles tinham de tanques desde a era soviética, né? Os russos começaram essa guerra com 13 mil tanques, hoje em dia tem menos de 3 mil. Mas por parte também porque o tanque meio que se tornou impotente perto dos drones, né? Os tanques todos têm proteção, blindagem contra tiros de javelin, de outras armas antitanques, de RPG e coisa e tal, mas a verdade é que com um drone você direciona o drone exatamente no ponto frágil do tanque, e para cada tanque que tem lá, o pessoal já sabe, não, se você atingir o tanque nessa posição especificamente aqui, o cara vai com o drone ali, exatamente naquele pontozinho ali, e consegue destruir o tanque com muita facilidade. É muito fácil isso. Tá cheio de tanque destruído lá na Ucrânia por conta de FPV, ao ponto que a Rússia nem está usando mais tanto tanque assim. A Ucrânia não tem usado seus tanques também, mas porque a Ucrânia não está no ataque, a Ucrânia está na defesa. A Ucrânia criou um negócio chamado a Grande Barreira de Drones, uma área de 20 quilômetros da linha de frente em que tudo que se move ali é destruído com drones. Tem um monte de táticas dessa, um monte de coisas novas, né? E o preocupante aqui na América Latina é que muita gente está aprendendo, e não tem como evitar isso. Não tem como evitar esse tipo de coisa. O conhecimento vai circular pelo mundo, né? De uma forma ou de outra, esse conhecimento vai circular. O que a polícia aqui no Brasil deveria estar fazendo? Deveria estar mandando gente para a Ucrânia para aprender também. A mesma coisa o exército brasileiro devia estar mandando soldado brasileiro para ir para a Ucrânia lutar, exatamente para aprender esse tipo de coisa. É um absurdo a apatia que está acontecendo aqui no Brasil com esse tipo de situação, porque, de novo, esquece a porcaria que é as Forças Armadas brasileiras hoje. Não servem mais para nada. Quer dizer, para nada, enfim, mas estão muito desatualizadas em relação ao que é uma guerra hoje em dia. É muito importante se atualizar. Isso não é um fenômeno dessa guerra, não, tá? Toda guerra, quando você tem uma grande guerra, inevitavelmente você tem um avanço tecnológico muito grande, né? Porque você começa a ter a competição. Os russos também estão avançando, os russos também estão inventando drones novos, com características novas, com maneiras novas de burlar as defesas ucranianas, e os ucranianos o tempo todo destruindo maneiras de destruir os drones russos e coisa e tal. Então você tem essa competição que acaba aumentando em muito o padrão tecnológico que está acontecendo lá. E aqui no Brasil o pessoal está deitado em berço esplêndido, esperando sabe-se lá o que, né? Aqui, ó, o cartel Jalisco Nueva Geração e o cartel Sinaloa, duas das maiores facções criminosas do México, já estariam testando drones em confrontos, drones FPV em confrontos. Aqui no Brasil, em favela aqui no Brasil, já tem gente usando drone também para um monte de coisa, né? Em março, um equipamento desse foi encontrado intacto após um ataque frustrado no estado de Nayarit, lá no México. Especialistas afirmam que os grupos buscaram replicar as táticas ucranianas, onde esses dispositivos são usados para destruir veículos, invadir edifícios e até mesmo eliminar alvos específicos com precisão. A Ucrânia se tornou um grande campo de treinamento não só para soldados, mas também para criminosos interessados em guerra moderna. E aí que está o grande problema que eu falo para vocês, né? Vocês sabem, eu sou anarcocapitalista, eu acredito que governos estão com os dias contados, vão acabar mesmo mais dia, menos dia, mas é muito importante não substituir governos por crimes organizados, porque é basicamente a mesma coisa, mas os crimes organizados costumam ser mais violentos um pouco que governos, né? Nem sempre, tá? Então, no final das contas, o ponto é esse. O importante é o conhecimento circular. O que acontece nesse caso? Pensa num tanque. Um tanque é um negócio que é muito caro para um cartel fazer, ou até para o PCC ou para o Comando Vermelho aqui no Brasil fazer. É caro demais, simplesmente eles não têm como fazer um negócio, um tanque desse jeito.
Por isso que hoje em dia o caveirão, quando sobe os morros aqui do Rio, tá tranquilo. Por quê? Porque o tráfego não tem uma coisa para compensar o caveirão, não tem alguma coisa capaz disso. O que está havendo com essa tecnologia toda? Está baixando o preço das coisas. Então, ou seja, você começa a ter um nível em que esses cartéis começam a brigar de igual para igual com as forças policiais. Até porque as forças policiais, mais uma vez, não estão fazendo um esforço para se adequar nesse aspecto. Não estão aprendendo coisas novas nisso daí, né? Enfim, eu espero que o pessoal acredite nisso e comece a prestar mais atenção nesse tipo de coisa aqui, ó. Alguns vieram apenas para aprender a matar com um drone de 400 dólares e vender esse conhecimento. Infelizmente é verdade. A SBU, que é o Serviço Secreto Ucraniano, faz todo o esforço de investigação e coisa e tal para não contratar essas pessoas, mas eventualmente alguns acabam passando pelo filtro, né? E eu espero que o Estado brasileiro esteja ciente disso daqui. Certamente isso vai ser um problema. E lembra, a solução para novas tecnologias nunca é proibir as novas tecnologias. Ah, vamos proibir drones. Cara, isso não vai adiantar nada, porque, de novo, vai proibir drones para as pessoas honestas e os criminosos que querem usar drones vão continuar usando drones do mesmo jeito. É a mesma lógica idiota de proibir armas. Você proíbe armas, os criminosos continuam usando armas. Você proíbe armas para as pessoas de bem, para as pessoas honestas, né? Então proibir drones também não vai adiantar. A única maneira de você enfrentar uma nova tecnologia, um novo mecanismo, é você exportando essa coisa, você tornando isso amplo, você permitindo arma para todo mundo. Assim, o marginal não tem mais a vantagem que ele tinha antes. Treinando as outras pessoas, treinando a força policial nessa mesma tecnologia, para que todo mundo esteja par e passo. Se está todo mundo no mesmo nível, aí pronto, não tem mais vantagem de ninguém, né? Se não fizer isso, meu amigo, eu prevejo problemas muito em breve, aqui no Brasil e em vários outros lugares. Os Estados Unidos, por exemplo, já fizeram um mega acordo bélico com a Ucrânia. Enquanto os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia com mísseis antiaéreos, né, para defender contra os mísseis da Rússia e coisa e tal, a Ucrânia vai vender drones e tecnologia para os americanos. É um negócio excelente para os americanos, mais um golaço que o Trump fez com essa história. Porque os Estados Unidos vai precisar dessa informação. De novo, não adianta tentar, vamos proibir drones. Não adianta esse tipo de coisa. Você tem que ter a tecnologia para contrapor esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite